Estamos de volta com Impressões, hoje recebendo o deputado estadual Renato Gadelha, que foi eleito pelo PSC. Deputado, como é que foi a sua infância e o seu início de estudos na cidade de Souza? Olha, a infância, a cidade era uma cidade pequena, né? Você à noite não tinha energia, ou melhor, tinha até às 10 horas da noite. Às 6 horas nós tínhamos o chamado motor da luz, um motor gerado a diesel, e que às 10 horas da noite nós tínhamos que estar no leito para dormir. Havia um sinal de que o motor ia paralisar, eram 3 sinais para você escovar o dente, tomar um banho e se recolher. Então você já via dificuldade de informação, que hoje você tem uma informação online de toda a sua vida, do que você precisa, você tem nos computadores as informações necessárias. E nós lá tínhamos raio da bateria, a geladeira era a gás, as brincadeiras eram completamente diferentes, eram quase todas na rua. Eu tive uma infância muito feliz, gostava muito do campo e era a nossa vida. Família numerosa, juntava muitos colegas na nossa casa e eu tive uma infância muito feliz. Saí de Souza aos 15 anos de idade para estudar, porque a minha cidade só tinha naquele tempo era o ginasial, hoje é o 1º grau. O 2º grau, vamos dizer assim, eu tive que ir para Recife para me preparar para o vestibular. Então, não me queixo, foram também a infância e esse início da juventude, né? É muito bom para a gente se diverte, não se preocupa com nada. Fui muito feliz nessa época e também em Recife. Já tinha vários irmãos que já estavam, inclusive, na universidade e que me ajudaram muito nessa convivência com Recife. A gente lamentava a falta de comunicação, era tudo feito por carta. Demorava dias e mais dias para você ter notícia? Né? A gente vinha na Semana Santa e para o retorno e de 4 em 4 meses a gente retornava a casa. Mas lá em Recife a gente tinha uma convivência. Recife era a meca do ensino nordestino. Então, muita gente do interior, do Ceará, de Pernambuco, do Rio Grande do Norte e também da Paraíba. O senhor conviveu nesse período que estudou em Recife com muitas personalidades de destaque na política e na medicina? Ah, sim. Na política, com certeza, a gente já acompanhava, né, os grandes nomes de Pernambuco, né? Marcos Freire era o expoente da época, né? O ex-deputado também de Caruaru, o nome deu uma parada agora, depois eu lembro, irmão do ex-governador João Lira, Fernando Lira, foi um grande líder. Naquela época tinha um grupo de deputados chamados autênticos do PMDB, né, do qual meu irmão fazia parte. Marcondes Gadelha já era deputado nessa época, e a gente conviveu com esses grandes nomes. E quando vim aqui para o Nordeste, Ulisses Guimarães, Freitas Nobre, Valdir Pires, ex-governador da Bahia, era uma pleiade de grandes nomes, Miguel Arraes. Isso tudo tivemos convivência tanto em Pernambuco como aqui na Paraíba, porque Ulisses Guimarães visitou a minha casa por 3 vezes lá na pequena cidade de Souza à época, certo? Porque era ligadíssimo a Marcondes, que chegou a ser líder do PMDB e fazia uma campanha ostensiva contra a intervenção militar, né? Eram dias muito difíceis para os estudantes, mas nós íamos protestar na rua. O senhor foi às ruas também? Fui às ruas, ainda estudante secundarista. Nós íamos com algumas bolas de gude nos bolsos e jogava para que a cavalaria, que usava aquela ferradura, escorregasse. Era a arma que nós tínhamos. Quando caía um cavalo, por dia, por semana, era aquela alegria, né? E era um período difícil. A gente, quando via um soldado do exército na rua, já estava sempre com receio de que fosse abordado. Era comum a invasão das faculdades. Um período muito difícil, mas também gratificante, porque se trabalhou muito até que recuperasse a democracia no Brasil. Hoje nós estamos vivendo também um momento, de certa forma, difícil do ponto de vista econômico, e há também um clima que se quer acirrar de instabilidade aqui no Brasil. E
em meio a tantas movimentações e tantos protestos, há quem vá às ruas pedir a volta da ditadura militar. Como é que o senhor encara Isso é esse um tipo de absurdo. pedido? Eu acho que quem não viveu aquela época é que poderá. A maior virtude do cidadão é a liberdade de ir e vir. Nós não acreditamos que pessoa de bom senso vá pedir a volta dos militares, um regime de exceção em que as pessoas não tenham a capacidade de discutir e principalmente de discordar de tudo que está sendo feito. Então, naquele período, foi um período muito difícil. Eu espero que jamais retorne isso. A questão do impeachment é uma questão que está na própria Constituição. Isso aconteceu com Fernando Collor por coisas muito menores. Mas eu não advogo no momento enquanto a presidente Dilma não for realmente comprovada a sua participação em algum desses atos lesivos ao Estado. Há pouco, quando o senhor falava sobre a sua infância em Souza, falou sobre o gosto pela vida rural. É um dos seus hobbies atualmente? Atualmente é um dos meus hobbies. Eu acho que isso é também, procurei pesquisar, uma atividade, um hobby dos médicos. Eu acho que o momento de estresse que a gente vive, porque o hospital é um ambiente pesado, a gente só tem alegria quando nasce alguma criança. O resto é sofrimento que a gente procura minorar. Então, isso é uma espécie de fuga, de relax para a cabeça, a gente passar um fim de semana no campo com aquela tranquilidade que só a natureza dá para nós todos. Quando o senhor está na fazenda, qual o tipo de atividade que o senhor prefere fazer? Não, eu vejo tudo. Se eu não fosse médico, eu acho que eu seria agrônomo. Eu adoro lidar com agricultura e com pecuária, certo? Mas especialmente com agricultura. Eu gosto muito dessa atividade, acho uma atividade extremamente honesta. A gente vive com o suor nosso, preparar o solo, jogar a semente e ter a certeza de ver a cultura no final do período natural de que essas plantas se desenvolvem, é salutar demais. A gente está contribuindo para a vida das pessoas, principalmente as pessoas do campo, que são desprovidas de quase tudo. Agora, outro hobby seu também foi o futebol. Não sei se hoje o senhor ainda joga futebol, mas não, soube que o senhor gosta muito. Eu acho que era um atleta promissor, certo? Mas a faculdade me privou de ser um Neymar da vida, né? Eu tive que largar cedo, mas gosto muito de assistir. Sou fanático de futebol, quando tiver qualquer jogo na televisão, eu estou vendo. Acho que é muito criativo o futebol, é o esporte mais criativo que existe e mais bonito de se ver. E qual é o time de Renato Gadelha? O time de Renato Gadelha, eu tenho alguns, né? Certo. Aqui na Paraíba, né, tem o Souza e tem o 13. O Souza não existiu, era 13 anos. Então lá tem o Dinossauro, que é o nosso representante. E a nível de Brasil é o Flamengo, Clube de Regatas Flamengo. Deputado, voltando agora para tratar de política, o senhor assumiu a missão de ser líder de oposição na Assembleia Legislativa. Como é que está sendo essa sua vivência nessa função? Difícil, porque você ser líder de uma minoria não é fácil, né? A gente às vezes é atropelado, tratorado numa linguagem moderna, porque não temos o número suficiente para fazer valer as nossas ideias. Mas eu tenho tido a sorte de ter como liderados parlamentares muito bem preparados, jovens, com muita vontade de trabalhar, e nós vamos discutir bastante. Sei da dificuldade de aprovar alguma coisa do nosso interesse que contrarie, sobretudo, o poder central. Mas a gente precisa discutir e mostrar, para que, se não agora, no futuro, a gente veja aprovadas as nossas ideias. Tem um tema que tem sido bastante discutido, deve ir a plenário brevemente, que é a questão do voto aberto. E o senhor já se posicionou publicamente contra. Por quê? Eu acho que o voto secreto ele foi instituído para proteger o parlamentar de pressões externas, certo? A gente vê que quando é do interesse do governo, ele vem para massacrar
certo? E o deputado, às vezes, quer votar contra o governo e não tem a coragem de se posicionar contra, porque será perseguido, será retalhado, alguém que está no governo será demitido. Eu entendo que o voto aberto favorece mais a corrupção do que a lisura, porque o governo que tem o poder, o executivo, ele poderá discutir, negociar e ter a certeza que vai ter esse voto. E no voto secreto, não. Ele não terá tanta coragem de desperdiçar o seu tempo e outros requisitos que façam com que os parlamentares votem assim. Eu acho que, para mim, é uma questão dogmática. E veja, o tribunal do júri, o júri popular, como é que você viria um tribunal com o voto aberto? Esses membros do conselho, do tribunal, seriam retalhados, podiam até ir à morte, porque os bandidos iriam perseguir essas pessoas. Da mesma forma, longe do mesmo pensamento, mas é essa a função do voto secreto, é proteger o cidadão, certo? Você vê os tribunais, quando você vai escolher os representantes dos tribunais, o ministro, muitas vezes o voto é fechado, certo? O voto de cassação, você evita o corporativismo do deputado ou do senador que vai procurar dentro dos seus amigos para que aquela votação, que ele vote mesmo constrangido, quer caçar, mas fica constrangido de caçar um colega. Por isso eu defendo o voto secreto e por inúmeras outras condições que eu vou, ao longo desse tempo, tentar colocar para os colegas para que eles vejam isso. Depois, eu tenho que falar isso, a imprensa tem muito interesse. Por isso é que ela conseguiu, até no tribunal, até no Congresso Nacional, modificar esse voto. Porque eu temo que a imprensa vá pautar a votação dos parlamentares. Pressionando os parlamentares. Pressionando os parlamentares e a sociedade. Se não votar desse jeito, está votando contra o país. Então, vai exercer um poder que é inerente aos deputados. Ok, deputado, a conversa está muito boa, mas nosso tempo esgotou. Queria agradecer muito pela sua participação aqui no Impressões. Eu que agradeço o convite, a gentileza e a entrevista muito bem colocada. Muito obrigado. Estou sempre pronto à disposição de vocês. Bom, o Impressões de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada por sua audiência. Na próxima semana, nós estaremos de volta com mais um deputado que vai contar mais sobre sua vida, sua atividade política e também pessoal.